Saudações, navegantes! Eu sou a Érica Charrick, neurocientista, e a minha linha de pesquisa é sobre parasitas, metais pesados e inflamação crônica. Então, se você estava procurando alguma coisa interessante para escutar aqui no YouTube, para esse seu barco da pesquisa da saúde e escuta um assunto de hoje que vai ser bem interessante. Aproveita e curte esse vídeo, segue a gente, compartilha porque essas informações podem salvar vidas. Vamos lá? Então, o que são metais pesados? O que são metais tóxicos? E por que que você precisa fazer um detox de metais? Qual a importância disso? Vamos começar pela pergunta mais básica: o que são metais pesados? Metais pesados são moléculas de alta densidade, isto é, elas são pesadas, como o próprio nome diz, normalmente possuindo uma carga elétrica positiva, não é compatível com a carga elétrica das células do nosso corpo. E quando essas moléculas caem no nosso corpo, se elas são do tipo tóxica, elas não vão conseguir ser levadas e vão provocar muita inflamação por onde passarem. Mas antes, é importante a gente fazer uma diferença aqui entre metais pesados e metais tóxicos. Então, assim, todo metal tóxico é metal pesado, porém nem todo metal pesado é metal tóxico. O nosso corpo utiliza certos metais pesados em seu metabolismo, como, por exemplo, o iodo, o selênio, que são extremamente importantes, inclusive, para o sistema imunológico. Agora, tem certos metais pesados que, mesmo em mínimas quantidades no nosso organismo, eles vão ficar e não vão sair nunca mais e vão gerar uma série de consequências na nossa saúde de forma cumulativa. A gente tem como exemplo muito comum mercúrio, o alumínio, o cádmio, que é altamente cancerígeno, o chumbo, entre outros. Os metais tóxicos, como eles vão entrar no nosso corpo? Então, existem três vias para eles alcançarem o nosso corpo: é através da pele, de absorção direta, através da inalação e através da ingestão. Então, onde que nós vamos encontrar esses tóxicos para a gente ter contato? Gente, com as coisas mais simples do dia a dia. Nós temos a água da torneira, que é rica em flúor, em cloro, e por conta dos encanamentos antigos pode desprender metais pesados também, daquela ferrugem. Nós temos os alimentos, toda a cadeia de alimentos está contaminada, porque a chuva está contaminada. Eu vou deixar aqui para vocês um estudo realizado, onde eles dosaram a quantidade de diversos metais pesados da chuva, e eles perceberam que em todas as amostras havia 3.000 vezes mais metais pesados do que a quantidade considerada como segura. Então, onde a chuva cai, ela vai contaminar lençol freático, as plantações, as vegetações, e aí tudo que a gente comer vai estar enriquecido com metais pesados, né? A gente pode ter contato com isso em utensílios de cozinha, como as panelas de alumínio, de teflon, as colheres de plástico, né? A gente pode também ter contato com isso com produtos de plástico, através dos microplásticos, que também são elementos tóxicos com carga elétrica positiva, que ficam no nosso corpo e não saem mais. Nós temos igualmente roupas de couro, tapete, coisas plastificadas, brinquedos de crianças, bijuterias, especialmente sapatos, especialmente daquelas empresas chinesas que não têm preocupação nenhuma com a saúde pública, né? Até teve uma matéria norte-americana, também vou deixar aqui do lado, na qual uma cientista de uma escola avaliou bijuterias lá no Canadá, compradas numa loja famosa de grande rede, e eles observaram uma quantidade absurda de cádmio, que é um metal pesado altamente cancerígeno. É o mesmo encontrado nos cigarros, então cigarros também temos o contato, tanto fumantes normais como fumantes passivos, que é o pessoal que está em volta dos fumantes. Ok, além disso, temos os produtos de limpeza, os alimentos industrializados e ultraprocessados também vão estar cheio disso, as bebidas também ultraprocessadas e industrializadas, e produtos cosméticos, então cremes, shampoos, desodorante. E aí vem a parte mais difícil de falar, que provavelmente eu vou tomar advertência, que são os medicamentos e as vacinas. Existe um livro, deixa eu ver se ele está aqui, vou mostrar para vocês, porque é um livro fantástico. É um médico francês, aqui está ao contrário, né? Ele se chama Dr. Professor Henri Joyeux. Ele denuncia diversos produtos da linha médica contendo alumínio, né? E ele afirma que todos esses
produtos têm aumentado a casuística de autismo e doenças neurodegenerativas nas pessoas, e ele não é o único que está trazendo esse alerta. Muitos outros profissionais de saúde estão. Então, aí está uma parte de onde vocês conseguem ter contato com os metais tóxicos, e agora a gente vai falar um pouquinho dos sintomas que esses metais tóxicos provocam no nosso corpo. E vocês vão ficar surpresos, porque vocês vão falar, eu tenho tudo isso. Vem comigo. Os metais tóxicos, eles adoram órgãos com alta atividade metabólica. Então, o cérebro, todas as glândulas, glândula hipotálamo, hipófise na cabeça, tiroide, as glândulas pâncreas, fígado, glândulas sexuais. Ele gosta também muito do coração, do fígado, dos rins, que também tem alta atividade metabólica. Então, a grande parte dos sintomas que a gente vai observar são nesses órgãos. Começando pela cabeça, que tem coisas assim que são bem abstratas, que ninguém imagina, tem a irritabilidade. Inclusive, existem vários estudos realizados tanto com criminosos como com adolescentes que têm comportamento agressivo e de isolamento social. Eles notaram que em todos esses casos havia uma grande quantidade de chumbo presente no tecido neurológico deles. Então, a gente pode ter a irritabilidade, dor de cabeça, doenças degenerativas, obviamente, câncer, Alzheimer, Parkinson, o autismo nas crianças pode estar ligado a isso também, TDAH, entre outros problemas, falta de concentração, falta de memória. A gente pode ter também a dor de cabeça, né? Além disso, na região de cabeça, pescoço, a gente tem o gosto metálico, aquele acúmulo de catarro, pele com problema, hora ressecada, hora cheia de acnes, problema de sistema respiratório superior por conta da inflamação de inalar esses metais tóxicos. A gente pode ter na região de tireoide uma competição entre os metais pesados e o iodo, e aí o iodo perde. Então, são os metais pesados que se ligam e a tireoide não consegue fazer o seu metabolismo normal. Então, a gente vai ter problemas de hipotireoidismo oriundos a isso, e dentre os sintomas comuns é o ganho de peso, o cansaço crônico, a queda de cabelo, unhas fracas, pele ressecada. Aí, descendo um pouquinho mais, a gente pode ter os problemas respiratórios, como tosses crônicas, asma. Podemos ter também odor nas axilas. Quanto mais forte o odor, maior será a carga tóxica do seu corpo, né? Isso vale também para hálito. A gente pode ter também problemas digestórios, então vai ter dificuldade digestiva, não vai digerir bem, vai ficar dependente de omeprazóis, o intestino nunca vai funcionar direito, pode ter acúmulo de gordura no seu fígado, barriga inchada, gases. Em termos de glândulas sexuais, a gente vai observar uma TPM, uma menopausa com sintomas assim muito agressivos, que da pessoa ficar acamada durante esse período do mês, né? Ou no caso da menopausa não existe um período do mês. Pode ter a infertilidade também, tá? A endometriose, entre outros sintomas. E, enfim, a gente pode ter dores articulares, existem alguns metais pesados que estão ligados a dores, especialmente na região das costas ou das articulações. Então, tem muitas dores que são diagnosticadas como esclerose múltipla e, na verdade, é um acúmulo de metais tóxicos na região das articulações, né? Pode ter dor muscular também por conta disso. Enfim, são vários sintominhas inespecíficos que estão ligados a esse acúmulo de toxinas no corpo, para vocês ficarem alertas e tentarem entender se é isso que está acontecendo no corpo de vocês. E agora vamos falar um pouquinho sobre a solução. Existem coisas simples do dia a dia que você pode fazer para diminuir a carga de metais pesados na sua vida. A primeira delas é parar de consumir água de pia para cozinhar, para fazer sucos, café, tanto faz. A solução mais em conta e mais eficaz que existe no mundo é o filtro de barro. Então, se você ainda não tem, adquira o seu filtro de barro e aí, a partir desse momento, todo alimento que você for cozinhar, toda vez que você for deixar feijão de molho ou qualquer coisa do tipo, você vai usar a água que foi filtrada pelo filtro de barro. A segunda coisa que você pode fazer é consumir o Lugol 5%, 2 gotas por dia. Essa dica é do Dr. Lair Ribeiro e muitos profissionais de saúde estão seguindo esse conselho. Eu estou seguindo, minha família inteira usa esse conselho e realmente é maravilhoso porque o iodo ele se apresenta de duas formas nesse frasquinho chamado Lugol, no qual vai atuar tanto nas glândulas como na própria tireoide. Então, a gente vai evitar que a nossa tireoide tenha metais pesados impregnados lá. A gente vai ter o iodo, que vai fazer o metabolismo girar e vai proteger todos os nossos tecidos glandulares de um desenvolvimento de câncer por causa da presença de metais pesados. Então, vai tomar adultos Lugol 5%, 2 gotas por dia, diluídas na água, no suco, enfim. As crianças é Lugol 3%, 1 gota, 2 vezes na semana. Pegou a dica? Próxima coisa. Tenta mudar na tua casa aos poucos, conforme você pode, o tipo de panelas e de utensílios que você tem. Então, se você usa panela de teflon ou de alumínio,
Troque por panelas de aço de boa qualidade ou de cerâmica. Pode ser até panela de vidro, mas vai trocando aos pouquinhos. Além disso, aqueles potinhos Tupperware de plástico que a gente usa para guardar comida, tenta ir trocando conforme você pode por potinhos de vidro. Elimine tudo que tiver de plástico da sua casa, mesmo para as crianças, especialmente para as crianças. Se você vai para o carro e usa garrafa PET para beber água, compre uma garrafa de vidro de 1 litro e vai bebendo água, nem que seja uma menor e você vai repondo, vai bebendo água da garrafinha de vidro. Não deixa o plástico exposto ao sol, não esquente comidas dentro de potes de plástico. Tente colocar o vidro e a cerâmica na sua cozinha. Para os utensílios de colher e placa de cortar carne, vocês podem trocar pela de madeira, contanto que vocês façam uma boa higienização e troque isso com frequência, porque ela costuma contaminar bastante. Uma forma de higienizar essas coisas de madeira é através do vinagre com bicarbonato de sódio. Vocês jogam vinagre, 5% ou 2%, joga o bicarbonato, deixa agindo um tempinho, depois é só lavar normal. E o próprio vinagre com bicarbonato de sódio é a próxima medida que eu vou passar para vocês fazerem a desinfecção e desintoxicação dos seus alimentos frescos. Então, vocês põem numa bacia ou na própria pia, se caso ela fechar, verduras, legumes, frutas de molho com vinagre e bicarbonato de sódio e deixa lá 3 horas desinfetando aquilo. Além disso, vocês podem, especialmente muito bom para crianças e idosos, fazer banhos, né? No caso dos idosos, banhos de pé, e no caso das crianças, ver se tem umas bacias maiores para colocar elas inteiras dentro, com sal grosso. O sal grosso integral de mar mesmo, ele tem propriedades osmóticas para puxar, para sugar através também de cargas negativas positivas os metais tóxicos do corpo. Então você deixa a criança no banho 30 minutos com uma bela quantidade de sal grosso na água diluída, com um pouquinho de bicarbonato de sódio também. E o banho do pé vocês vão fazer a mesma coisa: sal grosso, bicarbonato, enfiar o pé lá dentro e deixar lá uns 30 minutinhos. O sal grosso é uma próxima medida para eliminar e diminuir a carga tóxica do seu corpo. Vocês vão trocar o sal de cozinha que tem na casa de vocês por sal grosso integral. Tudo que vocês forem cozinhar vai ser com esse sal grosso integral. Além disso, vocês podem beber toda manhã uma dose, um copo de água com uns grãozinhos de sal grosso, que eles também vão jogar minerais no seu corpo, que vão acelerar o metabolismo e vão atuar nas 3 fases da desintoxicação para ajudar a eliminar esses metais pesados. Além disso, a última dica que eu vou passar para vocês, para não ficar um vídeo muito longo, é o nosso desafio 30D 3D. Nesse desafio, são 30 dias com acompanhamento com uma nutricionista especializada em desbiose intestinal, no qual a gente vai propor uma série de medidas para desintoxicar, desparasitar e desinflamar, e nós vamos ensinar essas e muitas mais dicas de como desintoxicar o corpo de forma eficaz e segura, porque não pode ser feita de qualquer jeito, né, gente? E é isso. Esse vídeo fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Da próxima vez, para o seu barco da sabedoria aqui com a gente e navega nesse mundo de conhecimentos. Obrigadinha, tchau!